Já quero agradecer essa turma que vai chegando e já deixando seu like. Aliás, são os 3 Cs que você já conhece. O C do curtir, seu joinha, like, muda tudo pra gente. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e acaba levando, né, o nosso conteúdo para mais longe. Então o seu joinha é muito importante, o seu curtir. Aí você vê, essa é a situação do Alexandre de Moraes. O cara já podia ser empichado por desídia. Veja toda a desídia no caso do Clezão, que, aliás, protocolei em nome da família do Clezão hoje o agravo regimental contra a decisão do Toffoli, uma decisão absolutamente nula, que adultera precedentes do STF, que distorce as coisas, que parece mais uma peça de defesa do Alexandre de Moraes. Então eu entrei com esse agravoso. Mas vendo esse caso do Clezão, a desídia do Alexandre de Moraes está clara. Quando a gente vê que o Alexandre de Moraes deu entrevista para a Globo, plim, plim, em janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Não, já foi para o 8 de janeiro, Pavi, foi antecedendo o 8 de janeiro. Né? Mas agora, nesse ano 2024, que ele foi lá então, para a Globo, deu a entrevista. Foi para o aniversário de um ano. É verdade, é em janeiro, é verdade. Aí o que ele falou? Ele falou fora dos autos sobre processos que ele está julgando, julgou e vai julgar, e pré-julgou todo mundo, o que é proibido por um juiz. Então, assim, o Senado, aí você pega esses despachos golpistas, 150 foram revelados pelo Congresso americano. Aí você vê agora ele vendendo despacho de soltura a troco de cargo. Então o Senado brasileiro é uma merda tão monumental, que assim, cheio de elemento para empichar o Alexandre de Moraes, não faz nada. Aí tem na Câmara, né, o pessoal da direita. Por que não se reúne e não aprendem a fazer obstrução de pauta na forma do regimento? Porque aí não anda nada. Porque é uma forma de pressionar o Senado. Mas é uma vergonha sem tamanho isso que acontece no Brasil. O Alexandre de Moraes pega, estica e puxa. Agora, o Globo que falou. Não fui eu que falei. O Globo falou o seguinte: ele soltou Marcelo Câmara por causa de um pacotão, e dentro do pacotão estava a indicação do cargo na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Aí eu não sei quem é que passou essas informações para o Globo. Não sei, não dá para saber. Eu acho que o Tarcísio não foi. Eu acho que o Temer não foi. Eu acho que o Marcelo Câmara não foi. Então, para mim, o que me parece é que a própria assessoria de imprensa do Moraes é que foi a fonte do Globo. Que se você olha o perfil de cada um citado na matéria, ou foi a Márcia Sensitiva, ou foi algum pai de santo abrindo búzio, ou foi a assessoria de imprensa do Moraes. Aí a assessoria de imprensa do Moraes falou isso para quê? Primeiro, para tentar queimar o Tarcísio. Mas nessa tentativa de queimar o Tarcísio, ele assume que ele vendeu sentença, que ele vendeu um despacho. De alguma forma, ele obteve algum proveito para si ou para algum amigo, alguém próximo. E aí eu fico imaginando, será que a assessoria de imprensa dele é burra? Ou ele está tão certo da impunidade, que ele está cagando para isso? Pavi, deixa eu te contar que o Ministério Público pediu arquivamento daquela ação contra o Felipe Neto e o Lira disse que vai recorrer. Lembra que você disse aqui? Pois é, depois de o Ministério Público Federal do Distrito Federal pedir o arquivamento do pedido de abertura de procedimento investigatório contra
Felipe Neto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai recorrer do parecer. Conforme Lira, youtuber teria cometido crime contra a honra ao chamá-lo de excrementíssimo. Na ocasião, Felipe participava de forma remota de um evento na Câmara que discutia a regulação de plataformas digitais e a urgência de uma agenda. Ele estava discursando contra o discurso de ódio e chamou o outro de excrementíssimo, né? É sensacional esse país. Pois é, e o outro se doeu e, como você disse na semana passada, usou da estrutura da Câmara para processar o Felipe Neto, Pavi. Pois é, aí ele vai recorrer, óbvio que ele vai recorrer, ele está usando dinheiro público para recorrer, ele não tem vergonha na cara, né? Vai recorrer. Aí eu já falei aqui, tá certo o Ministério Público Federal em não admitir ação. Mas aí eu acho engraçado, porque é com o Felipe Neto. Porque quando é comigo, Pitoli, o Ministério Público Federal, ele acha mesmo que eu firo a honra das instituições, o caralho é 4. Ô, Pavi, olha só, o procurador responsável pelo caso argumentou que as palavras duras dirigidas ao deputado, conquanto configurem conduta moralmente reprovável, amoldam-se a ato de mero impulso, um desabafo do investigado, não havendo real desejo de injuriar ou lesividade suficiente. Aliás, lesividade suficiente, Pavi. É que o Felipe Neto funciona. O Felipe Neto, ok. Agora, se sou eu falando, você vê o parecer que o Ministério Público Federal dá nos casos que eles me põem como difamador da República. Nossa Senhora, você acha que é outro Ministério Público. Então, no Brasil, a gente vive hoje um estado permanente de crime contra a humanidade. Eu vou retomar aqui o caso do Clezão de novo, só para dar um exemplo. O Toffoli negou seguimento à ação penal da família do Clezão, que o Clezão, para quem não se lembra, ele estava preso preventivamente por conta do 8 de janeiro. E a lei, em razão do estado de saúde crítico, que era pré-existente à prisão preventiva, a lei lhe garantia uma cautelar que não fosse a preventiva. Então, o Alexandre de Moraes, além de não atender a lei, além de dar uma preventiva que a lei garantia estar fora das cautelares para alguém no estado de saúde do Clezão, ele também tinha direito à revisão da preventiva. A defesa protocolou pedindo a revisão, mas o Alexandre de Moraes ele decidiu ignorar e manteve ele lá até que ele morreu. Morreu. Aí o Toffoli, ele denegou a ação, que aí ele começou a falar do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é muito bom, porque ele foi até no presídio da Papuda com a Rosa Weber. Ele falou isso aí. O tempo que ele tem de ir pra lá, fingir que comeu uma marmita. Que não vem dizer que a marmita é gostosa não, Jamelão. Que o Alexandre de Moraes ele come no Paride. Paride é o restaurante mais caro de São Paulo. Nós que somos remediados, a gente tem que fazer consórcio para ser contemplado um dia para conseguir comer no Paride. Ele vai lá, leva a família inteira. Aí ele vai lá fingir que tá comendo marmita da Papuda. Comigo não, Jamelão. Aí se ele teve tempo de ir lá comer marmita, por que ele não teve tempo de olhar o pedido do Clezão? Porque resta, claro, o entendimento dos nossos preclaros, excelentíssimos senhores ministros do STF, que prisão preventiva fora das hipóteses legais é tortura, é pau de arara do século XXI, é coisa de pervertido. E em fevereiro, 31 de janeiro desse ano, o Toffoli, ele falou exatamente isso. Mas agora não é. Agora é uma coisa banal, corriqueira. Mas ele falou isso, ele repetiu esse negócio da tortura, da vergonha, do pau de arara do século XXI, porque no caso a prisão preventiva era contra executivos da Novonor, que é o novo nome da Odebrecht.
Legal? Então, para JF, a prisão preventiva fora da lei é tortura. Para a Odebrecht, que se chama Novo Honor, a prisão preventiva fora da hipótese legal é uma tortura. Agora, pro desgraçado do cidadão médio brasileiro, só é uma tortura para milionários e bilionários, Pitoli. Porque eles devem achar que a vida nossa, do cidadão comum, é tão desgraçada que tá na prisão pra gente tanto faz, é a mesma merda. Então quando chega lá o bilhaça, eu fui preso preventivamente, eu passei, comi o pão que o diabo assou com a bunda, ao invés de comer brioches com manteiga presidão. Aí é tortura, tortura. Aí quando é o quitandeiro de classe média baixa que vai preso, que tortura, que nada, isso é povo brasileiro. Povo tem vida desgraçada, não tem tortura. Aí eu coloquei isso aí, né? É o padrão. E é o mesmo padrão, né? Felipe Neto. Aí vai o Ministério Público Federal. O Felipe Neto. Tá certo o Ministério Público no parecer do Felipe Neto. Porque a gente pode falar tudo mesmo, inclusive contra a autoridade, porque esse é o poder que resta ao povo. Que é o poder de contestar, de criticar, de se indignar, de ficar brabo. Porque senão não é democracia. Mas quando é o Felipe Neto, o Ministério Público dá uma decisão, né? Pô, que bacana. Aí quando é o Pavinato que fala, nossa, é gravíssimo. Eu tenho que pagar 300 mil de danos morais coletivos. Então, é esse duplo padrão que mostra que o Brasil, como eu ia dizendo antes dessa digressão toda, está num estado permanente de cometimento de crime contra a humanidade. Porque a perseguição por motivos políticos é um crime contra a humanidade previsto no Estatuto de Roma, estatuto do qual o Brasil é signatário e que entrou no nosso ordenamento como uma norma infraconstitucional, mas acima das leis complementares, inclusive, por decreto legislativo e por decreto presidencial no comecinho dos anos 2000. Então o Brasil ele comete crime contra a humanidade à torto e à direito.